Eu saudo a todos os amados irmãos na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim é motivo de grande alegria estar aqui para lhe trazer uma mensagem da parte do Senhor. E tenho certeza que esta mensagem irá de encontro com os propósitos que Deus tem para a sua vida. Existem momentos em nossa vida que precisamos tão somente falar só com Deus e ocultar, esperar na sua vontade o que Ele tem para fazer em nossas vidas. E eu queria que você soubesse de uma coisa: o que é para você fazer, Deus não coloca outro para fazer. Se Deus traçou, se Deus escreveu uma história para você, você pode ter certeza que da mesma forma que Ele escreveu a sua história, vai acontecer. Da mesma forma que Ele escreveu, vai acontecer. Os projetos que Deus tem para a sua vida e para a minha vida, ninguém pode impedir. Eu quero ler com você neste momento alguns versículos da palavra de Deus, aqui no livro de Neemias. Quando eu abro a Bíblia Sagrada no livro de Neemias, eu contemplo aqui nos versículos da palavra de Deus um homem que, mesmo preso, não se acomodou em ficar de longe olhando e escutando o sofrimento de outras pessoas. E é o que Deus espera de nós nesses últimos tempos, que nós não nos acomodemos simplesmente porque a nossa vida está boa, está bem, tudo está tranquilo, mas também sinta o desejo e a vontade de ajudar outras pessoas necessitadas, principalmente as pessoas que ainda não se converteram, principalmente as pessoas que estão no mundo distante da presença do Senhor. Eu glorifico a Deus por um grande trabalho desenvolvido no Brasil, que é em prol de missões, da Assembleia de Deus, ali em Camboriú, feito pelo nosso amado pastor Cisino Bernardino. Uma obra maravilhosa, homem que Deus levantou na terra para propagar o Evangelho a muitos que ainda não ouviram. E acredito eu que esse trabalho que os irmãos fazem lá em Camboriú é um trabalho que alimenta, ajuda muitas pessoas no mundo inteiro. E são pessoas assim que a obra de Deus é carente, que a obra de Deus necessita. Pessoas com caráter de Neemias, que têm a disponibilidade para fazer algo por alguém. Leamos no livro de Neemias, no capítulo 1, e o versículo 1 a seguir, que diz assim: a palavra de Neemias, filhos de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe
pelos judeus que escaparam, que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Observando estes 2 versículos que acabamos de ler, nós podemos ver que Neemias, ele estava na fortaleza de Suzã. Mas mesmo estando preso na fortaleza, ele tinha um cargo muito importante na vida dele, no palácio do rei Artaxerxes. Ele tinha uma vida boa, mesmo estando na fortaleza. Ele tinha uma cama para dormir, ele tinha o que muitos judeus em Jerusalém não tinham. Mas mesmo ele tendo uma vida boa, ele não parou de se preocupar com seus irmãos. Será que você tem se preocupado com as pessoas que estão nesse momento hospitalizadas, até mesmo em uma sala de cirurgia entre a vida e a morte, e está para partir desta vida para outra, sem a salvação? O que nós temos feito para poder resgatar estas pessoas? O que você tem feito para buscar a alma perdida? Quando Jesus disse na sua palavra: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Será que nós temos nos preocupado com isso? Existe uma preocupação muito grande dentro de mim quando eu penso que, quando Cristo voltar e arrebatar a sua igreja, a minha maior preocupação é o que eu vou apresentar para Ele. O talento que Ele me deu, o que eu tenho feito para que progredisse a palavra de Deus? O que eu tenho feito para que as pessoas ouçam, escutem a palavra de Deus? Será que nós temos nos preocupado? Nós observamos que Neemias teve uma grande preocupação. Ele se despertou com uma preocupação tremenda. O que será que está acontecendo? E Anani, que era alguns irmãos deles e alguns de Judá, ele perguntou: como estão os judeus que escaparam, que restaram do cativeiro, acerca de Jerusalém? Ele se preocupou. Talvez o que ele queria ouvir seria uma palavra diferente. Estão todos bem, todos estão bem. Mas quando na verdade a resposta dos seus irmãos foi totalmente ao contrário daquilo que talvez ele esperasse ouvir. E disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, as suas portas queimada a fogo. Jerusalém estava destruída. Jerusalém significa habitação da paz. Agora observe que a habitação da paz agora está destruída. A cidade de justiça agora estava derribada. As suas portas estavam queimadas a fogo. A santa cidade agora era pó e cinza. A cidade do grande rei, nosso Deus, estava com as portas ao chão. E ninguém tinha tido a iniciativa para fazer algo pela cidade. Mas por quê? Porque o que tem para uma pessoa fazer, não adianta outra pessoa se levantar para fazer, que não vai ser a mesma coisa. Observe que a notícia dada para Neemias era que o povo estava em grande miséria.
Existem coisas na nossa vida que nós mesmos precisamos fazer. E se Deus determinou que você tem que fazer algo, você pode ter certeza que vai ser você. Existem muitas pessoas que ouvem pregações, até mesmo de grandes pregadores, em destaque, e elas não se convertem. E às vezes com uma palavra sua, ela acaba aceitando a Cristo como Salvador. O Espírito Santo começa a fazer uma obra no coração dela. Por quê? Porque a obra que Deus tem para fazer na vida de uma pessoa tinha que ser por você. A palavra tinha que sair da sua boca. Então nós não devemos nos acomodar em nos preocuparmos conosco, olharmos só para o nosso umbigo e esquecer daqueles que estão sofrendo. Deus quer que nós nos despertemos nesses últimos dias para pregar o seu evangelho a toda criatura. Há muitas pessoas que necessitam de ouvir a palavra de Deus pela sua boca. Não espere outras pessoas fazerem aquilo que você pode fazer, aquilo que Deus concedeu para você fazer. Não tome a iniciativa como Moisés tomou, dizendo: Senhor, eu não posso fazer isso. Eu não vou, eu não sei falar. A palavra quem coloca no coração do homem é o Espírito Santo de Deus. Moisés até se recuou, mas Deus disse: não, é você que vai fazer. Não vai ser Arão que vai tirar o povo. Eu posso até usar Arão como porta-voz, mas você dirá as palavras e ele repetirá. Então as palavras que uma pessoa precisa ouvir tem que ser de você. Ligamos aqui. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. A primeira iniciativa de Neemias nesta palavra é buscar a Deus. Você pode pregar, você pode louvar, você pode fazer muitas coisas no reino de Deus. Mas o fundamental para que a obra de Deus seja feita com a base de alicerce é a oração. E a iniciativa de Neemias foi em buscar a Deus. Quando ele escuta que a cidade de Jerusalém, a habitação da paz, está agora derribada, queimada, e os seus irmãos passando fome em grande miséria, a primeira iniciativa de Neemias foi buscar a Deus. Por que Neemias buscou a Deus? Porque ele sabia que naquele momento de tristeza, de grande aflição dos seus irmãos, a única solução para resolver e dar vitória era buscar a presença de Deus. E disse ele ao Senhor, observe, e disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos contra ti.
Observe que Neemias, ele se propõe a buscar a presença de Deus e ele reconhece naquele momento que é pecador. Ele apresenta o povo na presença de Deus, mas também ele não se esquece da sua própria casa. Existem pessoas que vivem só para acusar a vida dos outros e se esquece que ele também é pecador. Se esquece que ele também necessita das misericórdias do nosso Senhor. Mas Neemias, naquele momento, ele não só apresentou o povo que pecaram contra o Senhor, mas como também a casa do seu pai. Ele diz no versículo: nós pecamos, eu e a casa do meu pai. Então ele reconhece que necessita também do perdão, da graça e da ajuda de Deus. Neemias por si só não teria possibilidade de fazer tal obra com grande autoridade em tão pouco tempo, realizar uma tão grande obra, e nem tampouco ter os meios legais para fazer o que ele queria fazer, se Deus não interagisse na vida de Neemias. Ele diz assim: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos. A Bíblia nos diz que os ouvidos de Deus estão atentos a ouvir as nossas orações. E os olhos de Deus é como chama de fogo, que enxerga toda a terra, o mais profundo. O que você tem pedido para Deus, o que você tem buscado na presença do Senhor, você pode ter certeza que Deus está ouvindo a sua oração. Deus tem ouvido a sua oração. E no momento certo, eu tenho certeza que Deus vai fazer grande milagre na sua vida. Para Deus agir, é necessário você primeiro se humilhar, primeiro descer, para depois subir. Versículo de número 7 diz assim: de todos nós corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Existem pessoas que querem ter vitória, mas ela não reconhece perante Deus que é pecadora e que está errado e que não está guardando o mandamento. Existem pessoas que estão na igreja e se lamentam muitas das vezes pelos males que acontecem na vida dela. E ela se esquece que se o problema surge na vida dela, é por causa dela própria. Não foi Deus que colocou o problema na sua vida. Foi você que deu liberdade para que os problemas e as aflições aparecessem na sua vida. E muitas das vezes, quando problemas surgem na nossa vida, Deus quer que a gente tome uma iniciativa de buscar a sua presença, para Ele poder trabalhar e realizar milagres. Porque é muito bom viver uma vida boa, maravilhosa. Mas quando surge um problema, as pessoas acabam se esquecendo de que tem um Deus Todo-Poderoso. E muitas das vezes coloca até mesmo a culpa em Deus. Deus não é culpado de você pecar contra Ele. Você tem o livre-arbítrio de escolher entre o bem e o mal. E escolhendo o bem, você pode ter certeza que o bem faz você viver. Versículo 8 diz assim: lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo:
vós transgredireis, e eu vos espalhareis entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu. De lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Neemias, em oração, ele começa a dizer para Deus: Senhor, lembra-te da palavra que o Senhor falou a Moisés, dizendo que o povo transgrediria e se espalharia, mas o Senhor o ajuntaria. Deus tinha falado isso com Moisés, e agora Neemias traz a recordação daquilo, traz a memória de Deus, dizendo para Deus o que ele tinha falado para Moisés. Certamente Neemias tinha lido nos pergaminhos, nas histórias, o que Deus tinha falado para Moisés a respeito do povo de Israel. E ele diz para Deus: o Senhor nos diz que o povo se converterá a ti e também guardará os teus mandamentos. E ele no versículo 10 diz assim: estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com as tuas fortes mãos. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dar-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Observando estes versículos, nós podemos ver que o coração de Neemias está voltado para Deus, porque ele sabia que só Deus naquele momento para poder ajudar o povo de Israel. Ele pediu graça ao Senhor, porque só Deus para dar graça. Como que ele teria a possibilidade de ajudar o povo se ele estava na fortaleza de Suzã? Como que ele agora poderia ajudar o povo em erguer a cidade se ele também estava em cativeiro? Se ele também era empregado do rei? Ele não poderia simplesmente chegar para o rei e dizer: arruma outro copeiro, coloca no meu lugar porque eu tenho que sair. Não é assim. É o que faz muitas pessoas na presença de Deus, o Senhor dos Senhores. Deus deu um cargo para você, não querendo comparar o rei Artaxerxes com Deus, não querendo comparar. Mas muitas das vezes Deus deu uma responsabilidade para você, e você, quando se acha cansado ou tem alguma coisa para fazer, você chega para o seu pastor e diz assim: coloca outro no meu lugar, porque eu não vou mais fazer. Então, Neemias, ele pediu graça a Deus. Senhor, me dá graça perante este homem. Quem era este homem? Era o rei Artaxerxes. E diz a última parte do versículo 11: então era eu copeiro do rei. Ele tinha obrigações no reinado, ele tinha deveres, ele não podia simplesmente abandonar o seu cargo e ajudar o povo de Israel. Ele não poderia fazer pouco caso do rei, porque ele poderia até mesmo perder a sua vida.
que seria um desrespeito à grande autoridade do rei Artaxerxes, pelo qual ele servia. Mas, após ele ter buscado a Deus, ter pedido graça, ele se entristeceu. Por que ele se entristeceu? Acredito eu que ele se entristeceu porque ele soube da notícia primeiro de que o povo tinha perdido a habitação da paz, estava destruída. Segundo, ele estava também preso. Terceiro, o povo estava em grande miséria. Isso significava que o povo estava passando fome, estava em grande miséria. Estar em grande miséria é não ter condições para fazer nada. Estar em grande miséria é estar com as mãos atadas, esperando que alguém ajude, porque de si próprio não tem condições. E o povo não tinha condições por si próprio de erguer a cidade, de levantar a cidade, de torná-la como era antes. Então Neemias pediu graça a Deus e Deus concedeu um conforto ao coração dele. E ele se entristece. No capítulo 2, Artaxerxes está no seu reinado e acontece de Neemias ir servir ao rei. Leiamos no capítulo 2. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele. E eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes tivera triste diante dele. A responsabilidade de Neemias no reinado de Artaxerxes era uma responsabilidade muito grande, porque tudo que o rei ia comer, Neemias era obrigado a provar. Ele tinha esta obrigação de provar aquilo que o rei ia comer. Se de repente a comida fosse envenenada, quem seria envenenado primeiro seria Neemias. Então eu vou dizer uma coisa para você. Não tenha medo de lutar e desenvolver aquilo que Deus tem colocado em tuas mãos. O que você provar, Deus vai estar junto com você. Será que toda a supremacia do reinado gostava do rei Artaxerxes? Eu acredito que Deus dava sempre livramento na vida de Neemias naquele reinado, na prisão, porque ele era obrigado a provar a comida que o rei comia e o vinho que o rei bebia. Então, se alguém tentasse envenenar o rei, primeiramente seria envenenado Neemias, que ele tinha a obrigação de provar. Então, ele sempre desenvolveu o seu trabalho no reinado com grande alegria, mesmo sendo uma responsabilidade dificílima. A gente observa no versículo 1 do capítulo 2 que ele nunca se apresentou triste na presença do rei para lhe servir o vinho. Ele sempre esteve alegre. Mas chegou um dia na vida de Neemias que ele se apresentou triste. Mas mesmo triste, ele não deixou de cumprir com a sua obrigação. Neemias, mesmo sabendo do que o povo estava passando, da tristeza e da grande miséria que o povo estava passando, e com seu coração também abatido, triste, mas ele não deixou de cumprir a obrigação que ele tinha no reinado de Artaxerxes. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, pois não estás doente?
não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito, de grande maneira. Logo quando Neemias chega na presença do rei Artaxerxes, ele logo nota que Neemias está diferente. Ele faz logo uma pergunta: por que estáis triste? Você tem sede de justiça? Você tem desejo que o seu parente seja salvo? Você tem desejo de fazer algo e muitas das vezes você fica triste por não poder fazer e se entristece muito. Eu quero dizer para você que o Deus que você serve, Ele te conhece por dentro e te conhece por fora. O rei Artaxerxes, ele conhecia o que estava aparente aos olhos dele. Ele não conhecia o interior do que estava passando no coração de Neemias. Mas a tristeza de coração reflete no semblante. E Neemias estava triste e abatido. E o rei logo reconhece que Neemias está diferente. Se você todos os dias chega na presença de Deus, na casa do Senhor, ou seja, no trabalho e em qualquer lugar, você tem uma forma de se apresentar perante as pessoas, no dia em que você mudar, você pode ter certeza que logo alguém vai notar: olha, fulano hoje está diferente. E o rei percebeu que Neemias estava diferente e logo percebeu que não era algo normal e não era algo simplesmente natural, era tristeza profunda de coração. E quando o rei se direciona para Neemias, ele faz esta pergunta, Neemias logo temeu. Temeu de uma forma, quem sabe, puxa vida, agora o rei vai me castigar. Quem sabe ele pensou assim. E disse ao rei: viva, ó rei, para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas suas portas a fogo. Ele usa uma sabedoria tremenda neste momento, quando ele faz saber ao rei o que tinha acontecido. Eu digo que ele usou de sabedoria, primeiro porque ele direciona-se ao rei falando sobre o sepulcro dos seus pais e não a cidade do grande rei. Se ele se dirigisse ao rei falando, quem sabe, como não estaria triste eu, se a cidade do grande rei, o nosso Deus de Israel, está derribada. Quem sabe o rei ficaria irritado com Neemias, porque estaria menosprezando o rei Artaxerxes. Mas ele também não renegou a Deus. Ele falando sobre o sepulcro de seus pais, ele não estava inventando mentira. Ele estava falando uma grande verdade. Ele fez saber ao rei tudo que estava acontecendo, com grande sabedoria, porque muitas das vezes nós temos que ter sabedoria para se direcionar às pessoas. Deus usa quem tem para nos abençoar. Deus usa quem pode para nos favorecer. Então nós observamos no versículo
de número 4, que diz assim: e o rei me disse: que me pedes agora? Então orei a Deus dos céus. Quando o rei diz para Neemias: o que me pedes agora? Neemias, ele não teve tempo para fazer uma grande oração. Por isso que é muito bom nós estarmos em dia com as nossas orações perante o Deus de Israel. Porque existem momentos em nossa vida que nós não temos tempo para fazer longas orações perante Deus. E Neemias, naquele momento, ele faz uma pequena oração no seu interior. E disse assim, que me pedes agora? Então orei a Deus dos céus. Veja que foi uma coisa de momento. Foi muito rápido. Ele teve a oportunidade de receber do rei o que ele necessitava, com a graça de Deus. Não deixe passar a oportunidade na sua vida simplesmente por desleixo. Procure buscar a Deus. E quando surgir a oportunidade, segure e não deixe escapar. E foi o que Neemias fez. Ele não deixou escapar a oportunidade. Quem sabe depois ele não teria outra oportunidade. Quem sabe o rei se acomodasse com a tristeza de Neemias e não lhe desse oportunidade para lhe pedir algo. Mas quando o rei lhe dá a oportunidade, ele logo pede direção de Deus. É muito bom estarmos na direção de Deus para realizar qualquer coisa. Quando estamos na direção de Deus, você pode ter certeza que nada dá errado. Tudo dá certo, porque Deus está na frente. Se Deus está na frente, você pode ter certeza que todo empecilho vai ser quebrado. Tudo que vier vai ser derrotado. Toda a artimanha do adversário vai cair por terra. Você contará com o Senhor forte e poderoso. Se Ele está do teu lado, por que temer? Por que achar que tudo está perdido? Então, disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? Observe que Neemias teve a autorização do rei neste momento para fazer aquilo que ele desejava. Quem moveu o coração do rei? Deus. Porque é Deus que faz, é Deus que manda. Nada acontece em nossa vida se Deus não permitir. Mas existem também coisas que Deus não permitiu e você deixou que acontecesse. Então, quando você está na direção de Deus e entrega na mão dele e age com ele em oração e busca a presença dele, você pode ter certeza, na vida financeira, na vida conjugal, a escola dos seus filhos, a salvação da sua família, ela acontecerá, porque Deus está vendo que você está tomando iniciativa para que tal coisa aconteça. Então ele tem a autoridade, a liberação do rei para fazer o que ele almejava. Então o rei me disse, quando a rainha assentada junto a ele, estando a rainha sentada junto a ele,
quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo. E disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deixe-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que cheguem a Judá. Observe que Neemias, ele sabia que para fazer o que ele precisava, não era simplesmente somente ter autorização do rei para sair do palácio e ir até Jerusalém. Se Neemias saísse do palácio e fosse até Jerusalém, sem o que ele precisasse para realizar a obra, nada ele poderia fazer. Mas ele usou de sabedoria em pedir para o rei, primeiro, carta. Sem a carta, autorização do rei, ele não poderia atravessar, ele não poderia ir para Jerusalém. Segundo, ele pediu uma carta para Asaf. Asaf era um homem, era um guarda do jardim, que cuidava das florestas. E de tudo que tinha de madeiras do reinado, Asaf cuidava. Então ele usa de sabedoria e diz assim, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa e para o muro da cidade. Dê e para a casa em que houver de entrar, e o rei mas deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então observe que a mão de Deus estava sobre Neemias. Ele usou de sabedoria e já pediu tudo o que precisava. Muitas das vezes você chega na presença de Deus e você não sabe o que pedir. O que é mais importante na sua vida e que Deus precisa fazer? Será que você já se dirigiu ao grande Deus, o nosso Senhor, pedindo para Ele aquilo que mais é necessitado na sua vida? Aquilo que mais precisa ser preenchido na sua vida? Às vezes entramos na presença de Deus e pedimos coisas banais, até mesmo coisas que não precisamos. Tem pessoas que pedem para Deus lhe dar um carro novo e se esquece de orar pelo seu filho que está nas drogas e até mesmo ainda não se converteu. Tem pessoas que oram por si próprio e não oram pelos outros. Então, devemos despertar e ter a preocupação de colocar na presença de Deus aquilo que não podemos fazer. Neemias sabia que dele próprio ele não podia fazer nada. Mas se Deus estivesse com ele, certamente algo ia acontecer. Como de fato nós vamos observar o que aconteceu na vida de Neemias, abençoando todo o povo. Então veja só, e disse ao rei, viva o rei para sempre, como não estaria triste. Você pode estar triste hoje, mas amanhã você vai sorrir. E observe que a partir daí, do capítulo 2, o versículo 6, versículo 8 em diante, já não aparece mais a tristeza de Neemias no seu coração. Já não se vê mais falar de tristeza na vida de Neemias.
porque ele vê que está acontecendo na vida dele o inesperado. Está acontecendo na vida dele aquilo que o homem natural não podia fazer. A mão de Deus estava sobre Neemias. E quando a mão de Deus está na vida de alguém, você pode ter certeza que a vida da pessoa muda. Deixe a mão de Deus agir na sua vida. Dê oportunidade para Deus provar para você quem Ele é. Talvez você tenha vivido uma vida de miséria, de tristeza, de desânimo, de angústia, porque você ainda não deu a oportunidade para que Deus pudesse realizar milagres na sua vida. Leamos o versículo do capítulo 2, versículo 9. Então vim aos governadores além do rio, e dele as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. Agora Neemias, que era copeiro do rei, ele recebe carta para atravessar o rio, ele recebe carta para pegar a madeira e de toda a madeira que ele precisava, que ele não pediu madeira simplesmente só para as portas. Ele pediu para as portas, ele pediu para os muros, ele pediu de uma forma geral, porque para levantar os muros, ele tinha que ter tudo ali no momento, na mão. Logo, quando começasse a obra, ele já tinha que ter tudo o que precisava. Então, ele de copeiro do rei, agora ele sai como um governador. E ainda não saiu sozinho. Ele saiu acompanhado dos cavaleiros do exército do reinado de Artaxerxes. O que isso significa para nós em nossa vida espiritual? Significa que quando Deus libera para a gente fazer algo e entrega em nossas mãos algo para a gente fazer, para nós fazermos, nunca, em momento algum, Deus nos deixa sozinho. Ele sempre está conosco. Ele não deixa você colocar as mãos sozinho. Se você põe a mão, Deus põe a mão junto com você. Você pode ter certeza. Se você procurar fazer na vontade de Deus, você pode ter certeza que Ele está sempre do seu lado. E ele sai acompanhado dos cavaleiros. E quem sabe as pessoas agora olham para Neemias e falam assim: puxa vida, ele é copeiro e agora ele está saindo nessa pose. O que aconteceu na vida de Neemias? Uma grande reviravolta. Deus age tremendamente na vida de Neemias, lhe dando vitória no reinado de Artaxerxes. Porque primeiro ele se humilhou, reconheceu os seus pecados. Primeiro ele orou a Deus. Ele orou ao Senhor aproximadamente 4 meses de oração e jejum na presença de Deus, apresentando o povo de Israel, que estava em grande miséria, e também a sua própria casa, os seus pecados, as suas falhas. Existem pessoas que querem ter vitória, mas ela não se humilha. Existem pessoas que querem ter vitória, mas não reconhecem os seus pecados. E como Deus vai agir na sua vida se você não reconhece que você é pecador, que você é miserável, que você precisa da ajuda de Deus? Existem pessoas que jogam tudo para o alto e dizem assim: entreguei na mão de Deus, Ele faça como quiser. Não, Deus não faz como Ele quiser. Se você quiser, Deus faz como você quer. Deus não quer pensar sozinho pela sua vida. Ele te deu o livre-arbítrio para você escolher. Se você está servindo a Ele, você tem a liberdade de pedir para Ele.
Você tem a liberdade, Deus deu esse direito para nós pedirmos a Ele tudo aquilo que precisamos. E agora Neemias, ele sai com os cavaleiros, e muitas pessoas que ali estavam observando Neemias não gostaram do que tinha acontecido com Neemias. Às vezes Deus abençoa a vida de uma pessoa e tem muita gente que sente inveja, que procura de todas as formas destruir a vida da pessoa. E a pior miséria do mundo, ou na vida de alguém, é a inveja. A inveja é um mal que causa dissensões e destruição na vida do ser humano. Observe, nós vamos ver aqui no capítulo 2, o versículo 10, o que ouvindo Sabalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhe desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Quando Deus abençoa alguém, existem pessoas que falam assim: puxa vida, por que Deus está abençoando fulano ou cicrano? Tem pessoas que se perturbam com a vitória de outra pessoa. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que mesmo que as pessoas se levantem contra a sua alma, contra a sua vida, nunca obterá vitória aqueles que se levantam para fazer o mal. Neemias sai do rei, da presença do rei, e logo os murmuradores, os invejosos, os traiçoeiros, começam logo a querer saber o que ele vai fazer. E alguém diz: ele vai para Jerusalém, ele vai lá para ajudar o povo de Israel. E Tobias e Sabalate já começam a dizer: puxa vida, ainda existe alguém, pessoas que se lembra desse povo. Quer dizer, o desejo deles era que o povo desaparecesse da terra, desaparecesse do mapa e não mais existisse. É a vontade do diabo contra a sua vida. Não fique pensando que o diabo quer ver você entrar pelo céu, pelas portas do céu. Não fique pensando que o diabo quer ver você ouvir o som da trombeta de Deus quando ele vier arrebatar a igreja. Não fique pensando que o desejo do diabo é ver você ter vitória quando seu filho entrar pelas portas da congregação, da igreja, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. A vontade dele é que você perca a bênção, é que você seja dizimado, é que você desapareça do livro que está escrito nos céus o seu nome. Então observamos, quando Neemias chega em Jerusalém, ele se depara com uma situação muito grande e muito triste. Mas ele logo percebe que ele precisa fazer uma análise daquilo que realmente tinha acontecido com o povo de Israel. Ele começa agora a inspecionar toda a área do monumento, toda a área que foi derribada, que foi destruída. Cautelosamente, ele começa a fazer os cálculos do que ele ia precisar e quanto ele ia gastar.
Observe que o povo está em grande miséria, mas Neemias está fazendo cálculo. Será que Neemias tinha um banco para pegar dinheiro? Não, Neemias não tinha banco. O único meio que Neemias tinha para erguer a cidade de volta, o fundamental, era a sua fé em Deus. E a fé moveu o coração do rei, que concedeu para Neemias tudo o que ele precisava para levantar a cidade da paz. A cidade considerada como a cidade de Davi. E agora Neemias faz uma inspeção sem se precipitar. Neemias não chegou em Jerusalém simplesmente se apresentando para os seus irmãos e dizendo: olha, eu tenho carta, eu tenho autoridade, eu tenho poder, e vou reerguer essa cidade como antes ela era. Não, Neemias não tomou essa atitude. Neemias chegou calado, usou de sabedoria e não fez saber a ninguém o que Deus tinha colocado no coração de Neemias. Existem momentos que nós não precisamos falar para um e para outro o que Deus vai fazer. O que o diabo quer é saber o que Deus colocou no seu coração antes de ser realizado, para poder atrapalhar os planos de Deus na sua vida. Não foi assim que aconteceu no Jardim do Éden? Ele ouviu o que Deus falou para Adão. Olha, de toda árvore do jardim você pode comer, mas a que está no meio do jardim, esta você não poderá comer. Então ele ouviu. Foi assim que ele se apresentou para Eva e disse: é assim que ele disse, que Deus disse, não comereis desta árvore. Então isso prova que ele ouviu o que Deus tinha falado para Adão. Então o interesse do adversário, do nosso inimigo, é ouvir, é sentir o propósito que Deus colocou no seu coração. Não deixe que ele perceba o que Deus colocou no seu coração. Investigue, inspecione a parte mais difícil da sua vida e não conte para ninguém, para que não venha atrapalhar os planos que Deus tem para realizar através de você. Olha só, o versículo de número 13 do capítulo 2. E de noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas, que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei a porta da fonte, e ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então de noite subi pelo ribeiro, e contemplei o muro, e voltei, e entrei pela porta do vale, e assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia, porque ainda até então nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, tinha declarado coisa alguma. Então, nós observamos que Neemias fez uma inspeção geral de tudo e por onde ele começaria. Você tem vários problemas na sua vida e você não sabe por onde começar. Mas Deus quer realizar milagres na sua vida, não é em coisas
pequenininhas, não é em pecuinhas. Deus quer realizar milagre na sua vida naquilo que você não pode fazer. E aquilo que você não pode fazer, Deus faz por você. Deus não trabalha com quem pode. Deus trabalha com quem não pode. Neemias não podia por si só fazer nada. Mas Deus começou a usar Neemias porque ele deliberou para Deus a liberdade de Deus usá-lo como instrumento na sua mão para fazer uma grande obra. Leiamos o Salmo de número 34 e o versículo de número 7. Veja o que diz este salmo. Um versículo bastante... Diz assim: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. O que alguém fez por Neemias, senão Deus? Tudo Deus fez por Neemias. Observando esse versículo de Salmo 34, versículo 7, nós podemos observar que se a gente se deleitar no Senhor, Ele nos concederá o desejo do nosso coração. E o que é se deleitar no Senhor? Se deleitar no Senhor é buscar a sua face, é orar a Deus, reconhecer os nossos pecados, é se humilhar perante o Deus dos céus, é reconhecer acima de tudo que nós dependemos 100% dele. E foi o que Neemias fez. Então o versículo de número 17 diz assim: então lhe disse, bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então lhe declarei, como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram, levantemos nós e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Neemias se apresenta diante do povo depois de ter inspecionado toda a cidade, e ele começa agora a dizer para o povo como que ele chegou ali, se ele estava preso, e agora ele tinha liberdade de edificar a cidade, e como Deus o abençoou poderosamente na presença do rei Artaxerxes. O povo reconhece de que realmente Deus tinha usado e trazido Neemias, levado Neemias a Jerusalém para abençoar o povo, para edificar a cidade. O povo reconhece que verdadeiramente Deus está trabalhando em favor do povo. E eles dizem o quê? Levantemos-nos e edifiquemos. Um chegou para o outro e falou assim: olha, Deus verdadeiramente está nos ajudando. Trouxe Neemias aqui na vontade dele para nos ajudar. Vamos nos esforçar e vamos edificar a cidade, porque Deus está conosco. Então, quando Deus está conosco, algo diferente acontece. Agora observe que Sabalate e o Horonita e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de Neemias e do povo. Olha só o que diz o versículo de número 19 do capítulo 2.
O que ouvindo Sabalate, o Horonita, e Tobias, os servos amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós, e desprezaram-nos, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e reedificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Eles zombaram profundamente do povo de Israel. Por quê? Quiseram até dizer que o povo, juntamente com Neemias, estava se revoltando contra o rei Artaxerxes, quando na verdade o rei tinha dado autorização para que Neemias fizesse tal obra. Leia comigo Apocalipse 2:7. 2:7. Apocalipse, livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículo 7. Olha só. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Pois bem, ao que vencer, para participar e comer da árvore da vida na mansão celestial, é necessário vencer. E para vencer, você tem que lutar. Ninguém vence uma luta sem lutar, sem batalhar. Você tem que batalhar. Neemias fala aqui para eles que eles não têm parte na grande obra que Deus estava realizando. Eles não têm parte na cidade, eles não têm parte com nada ali. Como também o teu adversário não vai ter parte nenhuma na tua vitória, porque Deus te dará a vitória, se tão somente você entregar os seus planos, os seus projetos na mão de Deus. Olha só, no livro de João, capítulo 5, versículo 4, o que está escrito, eu vou ler para você, para que você venha meditar neste versículo. Deixa eu ler aqui para você. João 5 e 4 diz da seguinte forma: deixa eu encontrar aqui para você, para nós podermos meditar neste versículo. Você vai observar que Deus, o que Ele espera de nós, da nossa atitude, é simplesmente vencer. Você tem que ter o espírito de vencer e de ter vitória. Qual que é a vitória da nossa vida? É a vitória que vence o mundo. Olha só, João 5, versículo 4, diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo,
a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então observe que para vencer o mundo, nós precisamos de fé. Tanto é que a Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós observamos que, primeiro ponto, o diabo não tem parte na sua vitória. Segundo ponto, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. A sua vitória virá, porque quem te dará a vitória é Deus. E a vitória que te faz vencer o mundo é a fé. A vitória que vai acontecer na sua vida, ela vem através da fé. Se você executar a sua fé, você pode ter certeza que Deus vai trabalhar poderosamente e vai lhe dar vitória. Deus espera que nós tomemos uma iniciativa de não se acomodar e entregar na mão dele aquilo que não podemos fazer. Tome uma atitude naquilo que você não pode fazer, Deus faz por você. Mas é bom lembrar que aquilo que você pode fazer, execute, faça. Não fique de braços cruzados, esperando cair algo do céu. Tome a iniciativa de adorar e buscar ao Senhor, porque Deus espera que você tome atitude para realizar os seus planos em sua vida. Eu quero agradecer esta oportunidade, primeiramente a Deus, e deixar a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos vocês. Fiquem com Deus.